Então agora nós veremos que Deus irá executar, derramar as pragas, as 7 últimas pragas, em toda a terra sem misericórdia. E essas pragas antecedem a volta de Cristo. Estes últimos eventos ocorrerão de forma bem rápida. A primeira praga é descrita no livro de Apocalipse, capítulo 16. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui, meus irmãos, é interessante que o termo adoradores de sua imagem ele faz referência não apenas a uma imagem, um ídolo, uma estátua, mas nesse contexto de Apocalipse, a questão de adoradores da imagem, a imagem da besta é a própria personificação de Satanás. Da mesma forma que Jesus Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo, é a imagem do Deus invisível, o Satanás irá se personificar nesse último momento, e essa personificação em forma de pessoa será a imagem dita aqui da besta. Então a essas pessoas sobrevirão úlceras, tumores de forma em todo o corpo, somente aos adoradores da besta, aqueles que receberam a marca da besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E o texto continua: derramou o segundo a sua taça no mar, e este tornou-se sangue como morto, tornou-se em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente. Veja que as pragas, as 7 últimas pragas, elas têm relações diretas com as pragas que foram derramadas sobre o Egito, momentos antes da libertação do povo do Egito. Então veja que o princípio que a Bíblia utiliza é de repetição. Da mesma forma como foi no passado, semelhantemente será no futuro. Conforme diz Amós, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus filhos através dos profetas. Então o futuro nos é revelado para que, observando as profecias, observando como foi no passado, nós possamos nos preparar. Então, as águas dos mares se tornaram em sangue e todos os animais morreram. E a terceira praga, de forma semelhante como foi no Egito, diz: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos profetas, também sangue lhes tem dado de beber. Não são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. Então percebam, meus irmãos, que o juízo nesse momento em que as pragas estão sendo derramadas, ele já terminou. Conforme nós dizemos, Deus hoje está no santuário julgando a todos nós. A Bíblia afirma que Satanás já foi julgado. E é por isso que ele corre ao derredor da terra furioso, tentando tragar o máximo número de pessoas. Então, hoje é o dia do juízo. Chegou o momento do juízo. Existe graça enquanto Deus, enquanto Jesus está no santuário celeste intercedendo por nós, pois hoje é o dia do juízo. Mas um dia Jesus terminará de escrever os nomes dos seus filhos no livro da vida. Todos os casos, todas as pessoas já terão sido julgadas. E aí ele sairá do santuário para apenas executar a sua justiça. As pragas caem como forma de juízo de Deus. E quando Jesus voltar, ele só vem apenas buscar os seus filhos. Ou seja, a necessidade de conversão, a necessidade de arrependimento, a necessidade de contrição, ela é para nós hoje.
pois hoje vivemos o dia do juízo. O juízo não será futuro, como muitos dizem e enganam as muitas pessoas que assim pensam. O juízo acontece hoje. A quarta praga é dito aqui: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para dar-lhe glória. Percebam, meus irmãos, que quando as pragas caem sobre a terra, os homens não se arrependem. Por que eles não se arrependem? Porque a porta da graça já se fechou. O Espírito Santo de Deus não mais atua no coração das pessoas. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus nesse momento são os 144 mil, os filhos de Deus selados com o Espírito Santo. O restante da população mundial, ela não sofre mais a intercessão do Espírito Santo de Deus. E assim, por isso, por não ouvirem mais a voz do Espírito Santo, elas estão totalmente sujeitas às mentiras e enganos de Satanás. E quando elas veem as pragas caindo dos céus sobre elas, elas não se arrependem. E o interessante, meus irmãos, é que neste momento em que as pragas estiverem caindo, a perseguição contra os 144 mil, ou seja, contra os filhos de Deus selados, será intensificada. Quanto mais as pragas caem, mais eles perseguem os filhos de Deus. E como nós vimos, eles serão identificados por aquele sinal visível do sétimo dia. A quinta praga é dita: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a sua língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. A quinta praga, em específico, ela cai apenas justamente sobre o trono de Satanás, sobre aquele lugar específico onde o anticristo se assenta para governar as nações. A sexta praga, ela não é uma praga literal. Veja o que diz: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ora, o rio Eufrates, ele já secou há muito tempo atrás. Então esse texto faz referência a Daniel capítulo 5, no qual o imperador Ciro desviou as águas do rio Eufrates para conquistar Babilônia. Então, e como nós percebemos, como nós já vimos em Apocalipse 17, águas nas profecias significam povos, multidões e línguas. E da mesma forma que o rio Eufrates sustentava a Babilônia, as águas aqui ditas em Apocalipse 16, elas sustentam essa Babilônia espiritual, sustentam o trono da besta. Ou seja, as águas dos rios representam as pessoas, os reis, os reinos desse mundo que sustentam, que dão apoio a Satanás, apoio ao anticristo, apoio à besta. E aí, a sexta praga significa que Deus irá retirar dos povos, retirar de Satanás o apoio dos povos. Ou seja, no momento em que as pragas caem, os povos percebem que foram enganados por Satanás. E aí, Satanás, que tinha o apoio de todos os governos mundiais, ele perde esse apoio político. Porque as pessoas, nesse momento, na sexta praga, elas perceberam que foram enganadas. Mas veja que, no mesmo momento em que Babilônia espiritual
a besta do Apocalipse, Satanás perde o apoio das populações mundial. Então, nesse momento, Satanás tenta um último engano. Olha o que o texto diz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então perceba, meus irmãos, conforme nós estudamos antigamente, antes do fechamento da Porta da Graça, durante o período em que Deus estava selando os seus filhos, Deus enviou 3 anjos com as 3 últimas mensagens para o tempo do fim. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A segunda mensagem é: caiu, caiu a grande Babilônia, que deu de beber do vinho da prostituição a todos. E a terceira mensagem é que aquelas pessoas que receberam na fronte ou na testa a marca da besta, elas também sofrerão juízo juntamente com Babilônia. Então, de semelhante forma, neste momento, agora, próximo à volta de Cristo, Babilônia espiritual, a besta do Apocalipse, Satanás, perderá o apoio dos reis da terra, das populações, mas ele fará um último esforço de engano das populações, fazendo milagres, prodígios e sinais para convencer as pessoas a batalharem por ela no lugar chamado Armagedon. E aí terá início a Batalha do Armagedon.